Ela nunca tinha sido beijada. Ele nunca tinha amado. Um contrato de casamento, 18 meses de convivência, 0 sentimentos permitidos. Mas quando as mãos dela tocaram o piano naquela madrugada, algo no coração gelado daquele milionário começou a se quebrar. De onde você está assistindo? Inscreva-se no canal e deixe seu like para descobrir se um amor verdadeiro pode nascer de um acordo tão frio quanto gelo. A mão de Júlia tremeu quando assinou os documentos matrimoniais, deixando um pequeno borrão de tinta azul sobre seu sobrenome que em poucas horas seria substituído por outro. O tabelião, um homem de olhos cansados que já havia testemunhado milhares de uniões semelhantes, mal levantou o olhar do papel. Para ele, aquela era simplesmente mais uma transação em um dia comum. Para ela, representava o sacrifício de todos os seus sonhos juvenis no altar da necessidade familiar. Aos 20 anos, Júlia jamais havia sentido o calor de um beijo apaixonado, nem experimentado o formigamento de mãos masculinas entrelaçadas às suas com verdadeira intenção. E agora, estava ligando sua vida à de um desconhecido que a observava com a mesma atenção clínica que dedicaria a um balanço contábil desfavorável. O perfume de Ricardo, notas amadeiradas misturadas com algo indefinivelmente amargo, invadiu seus sentidos quando ele se inclinou para assinar sua parte do contrato. Não pôde evitar notar que seu futuro marido, aos seus 39 anos, não havia esboçado nenhum sorriso durante toda a cerimônia naquele cartório frio e silencioso de São Paulo. Às vezes construímos gaiolas acreditando que são refúgios, pensou enquanto observava como sua assinatura, ainda com seu sobrenome de solteira, secava sobre o papel oficial. A frase tinha sido de sua avó, uma mulher que viveu um casamento sem amor, mas com respeito, e agora ressoava em sua mente como um presságio. O tabelião pigarreou, quebrando o momento de introspecção. Parabéns, vocês são oficialmente marido e mulher. Anunciou com a mesma emoção com que teria lido a previsão meteorológica. Podem se beijar se assim desejarem. Os olhos de Ricardo, de um cinza metálico que lembrava o mar de Santos durante uma tempestade, encontraram-se brevemente com os seus. Um lampejo de algo, desconforto, compaixão, arrependimento, cruzou seu rosto antes que depositasse um beijo breve e formal na bochecha de Júlia. O contato durou menos de um segundo, mas foi suficiente para que ela percebesse a tensão em seu maxilar. Lá fora, São Paulo fervilhava com a energia caótica e vibrante do meio-dia. A Avenida Paulista, a poucos quarteirões de distância, estaria cheia de executivos apressados, vendedores ambulantes e turistas ocasionais. A vida continuava seu curso normal, enquanto a dela acabava de mudar para sempre. O carro nos espera, disse Ricardo, sua voz profunda mas carente de qualquer emoção identificável. A recepção está programada para as 2. Júlia assentiu, apertando contra seu peito o pequeno buquê de lírios brancos que havia comprado naquela manhã. Não havia vestido de noiva nem véu, apenas um conjunto de alfaiataria cor marfim que havia pertencido à sua mãe. Não haveria lua de mel, apenas o retorno a um apartamento nos Jardins, que apesar de seu espaço generoso e suas vistas privilegiadas do Parque Ibirapuera, parecia tão frio quanto as intenções por trás daquele casamento. A jovem havia crescido em uma família tradicional de Minas Gerais, na pequena cidade histórica de Ouro Preto, onde cada domingo o som do órgão da igreja matriz enchia o ar com melodias que ela mesma tocava desde os 7 anos. Suas mãos delicadas conheciam melhor as teclas de marfim que qualquer carícia humana. Tímida ao extremo, evitava olhares diretos e conversas prolongadas, encontrando refúgio nos livros antigos da biblioteca municipal e nas partituras de música sacra que colecionava como verdadeiros tesouros. Agora, enquanto observava São Paulo pela janela do BMW preto de Ricardo, perguntava-se se algum dia esta cidade cosmopolita, tão distinta de sua Ouro Preto natal, chegaria a sentir-se como um lar. Ou se, pelo contrário, o acordo que acabava de assinar seria simplesmente um novo tipo de solidão, mais elegante, mas igualmente vazia. O apartamento de Ricardo ocupava o andar nobre de um edifício art déco no coração dos Jardins. Tetos altos decorados com molduras originais,
pisos de madeira meticulosamente conservados e janelões que emolduravam o Parque Ibirapuera como se fosse uma pintura viva. Um espaço que qualquer paulistano consideraria um privilégio habitar, mas que para Júlia, durante aquelas primeiras semanas, não era mais que uma gaiola dourada. Sua rotina se estabeleceu com a regularidade de um metrônomo. Ricardo saía antes do amanhecer. Assuntos urgentes, murmurava sem olhá-la diretamente, e retornava muito depois da meia-noite. Sua presença no apartamento se manifestava apenas através de evidências sutis. O aroma persistente de seu café forte na cozinha, anotações de trabalho espalhadas sobre a mesa de mármore, ou a leve mudança na posição de algum livro da biblioteca. Uma manhã, exatamente 3 semanas após o casamento, Júlia se atreveu a perguntar durante o breve momento em que coincidiram na cozinha: "Você sempre trabalha até tão tarde?" Ricardo levantou o olhar de seu tablet, onde revisava o que pareciam ser gráficos financeiros, com uma expressão que sugeria que havia esquecido momentaneamente que compartilhava sua moradia com alguém. "O mercado asiático abre quando aqui é noite." Respondeu com tom neutro, como quem explica algo óbvio. "Preciso estar disponível para as videoconferências com Xangai e Singapura." "Entendo", murmurou ela, embora não entendesse realmente. Em seu mundo anterior, o trabalho tinha horários razoáveis e as pessoas jantavam juntas ao redor de uma mesa. "Nosso acordo não requer que eu justifique meus horários, Júlia", acrescentou ele, voltando a seus gráficos. "Você tem liberdade para organizar seu tempo como preferir. A dona Zilda vem limpar às segundas, quartas e sextas. Minha assistente deixou um cartão de crédito na gaveta da sua escrivaninha para suas despesas. Nosso acordo, não nosso casamento." A distinção era sutil, mas reveladora. Durante aqueles primeiros meses, Júlia passava seus dias explorando a cidade. Caminhava pela Avenida Paulista, observando os artistas de rua, perdia-se nas galerias do MASP, ou sentava-se em algum café da Oscar Freire, fingindo ser uma paulistana qualquer. Mas sempre retornava ao apartamento antes do anoitecer, preparando feijoadas e moquecas que, inevitavelmente, acabavam esfriando sem serem tocadas. A solidão naquele palácio Art Deco era mais profunda que qualquer solidão que houvesse conhecido nas ruas de paralelepípedos de Ouro Preto. Ali, pelo menos, os vizinhos a cumprimentavam pelo nome. As senhoras a convidavam para tomar café com bolo de fubá em varandas floridas, e os domingos traziam o conforto ritual de suas sessões de órgão na igreja. Uma tarde, enquanto organizava seus poucos pertences no imenso closet que agora lhe pertencia, tecnicamente pelo menos, encontrou uma fotografia esquecida entre as gavetas vazias. Mostrava um Ricardo muito mais jovem, talvez com sua idade atual, sorrindo genuinamente junto a uma mulher mais velha de aspecto aristocrático. O que mais lhes impactou foi precisamente esse sorriso, aberto, sincero, completamente distinto da expressão contida que ele mostrava agora. A fotografia desapareceu no dia seguinte. Júlia nunca mencionou tê-la encontrado, e Ricardo jamais deu sinais de tê-la sentido falta. Como tantas outras coisas naquela estranha convivência, o episódio ficou suspenso no limbo do não dito. O verdadeiro propósito daquele casamento pairava entre eles como um fantasma que ambos fingiam não ver. A fazenda de café da família de Júlia estava à beira do colapso financeiro. Seu pai, um homem honesto, mas ingênuo nos negócios, havia assinado garantias que não compreendia completamente. Ricardo havia aparecido como um salvador improvável, oferecendo uma solução envolta em condições específicas, um casamento de conveniência mantido por 18 meses, tempo suficiente para tranquilizar os investidores e satisfazer sua avó, uma matriarca mineira exigente que condicionava sua herança ao casamento do neto. Não haveria intimidade, não haveria amor, apenas conveniência mútua sob o mesmo teto daquele apartamento, com vistas privilegiadas. Um contrato com data de validade, como as promoções especiais nos supermercados. Uma madrugada de inverno, quando o vento frio soprava com força sobre São Paulo, e o silêncio da cidade era interrompido apenas pelo ocasional ruído de um carro solitário, Júlia não conseguiu conciliar o sono. As sombras em seu quarto pareciam mover-se com vida própria, e o frio se infiltrava por alguma fresta invisível,
resistindo aos esforços do aquecimento central. Após 2 horas dando voltas entre os lençóis de algodão egípcio, decidiu descer à cozinha em busca de uma infusão que a ajudasse a dormir. O apartamento, imerso em penumbras, parecia diferente durante a madrugada. Menos intimidante, mais íntimo de alguma maneira, como se na escuridão os espaços perdessem seus contornos definidos e com eles algo de sua frieza inerente. Foi então que o viu. Um piano de cauda negro que jamais havia notado antes, colocado em um canto da sala e coberto parcialmente por um pano de veludo carmesim. Como era possível que não o tivesse percebido durante estes meses? A resposta veio quase imediatamente. Essa ala do apartamento permanecia sempre fechada, e ela, respeitando os limites não verbais estabelecidos por Ricardo, nunca havia tentado abri-la. Como atraída por um ímã invisível, aproximou-se do instrumento. Seus dedos acariciaram a superfície polida antes de retirar completamente o tecido protetor. A luz tênue que se filtrava pelas janelas se refletia no laqueado negro, criando a ilusão de que o piano respirava suavemente. Sem pensar nas possíveis consequências, Júlia sentou-se no banco. Suas mãos encontraram as teclas instintivamente, e a música começou a fluir dela como água há tanto tempo contida que finalmente encontra uma rachadura por onde escapar. As notas da suíte brasileira de Villa-Lobos encheram a sala, transformando o frio apartamento em um espaço vivo, pulsante, carregado de emoção. Estava tão absorta na música que não ouviu a porta principal se abrir, nem percebeu os passos que se detiveram abruptamente no limiar da sala. Só quando a última nota se dissipou no ar, o silêncio subsequente lhe revelou que já não estava sozinha. Ricardo permanecia imóvel na entrada, sua pasta de couro italiano ainda em uma mão, a outra congelada no ato de afrouxar a gravata. Seu rosto, habitualmente tão controlado, mostrava uma expressão que ela não soube decifrar. Algo entre a surpresa, a confusão e saudade. Pela primeira vez desde que o conhecia, parecia genuinamente desarmado. Desculpe, apressou-se Júlia a desculpar-se, levantando-se com tanta brusquidão que quase derrubou o banco. Não sabia que você tinha um piano aqui. Não pretendia. Você toca extraordinariamente bem, interrompeu a ele. Sua voz soava diferente, menos metálica, com uma textura que ela não havia escutado antes. Obrigada, respondeu confusa pelo inesperado elogio. Estudei desde criança. Em Ouro Preto eu tocava o órgão da igreja matriz todos os domingos. Um silêncio se estendeu entre eles, mas pela primeira vez não era um silêncio incômodo. Você tocaria mais alguma coisa? Perguntou finalmente Ricardo, e o mais surpreendente não foi o pedido em si, mas a forma como o formulou. Não como uma ordem, nem sequer como uma sugestão educada, mas como um pedido genuíno, quase vulnerável. Ela assentiu e voltou a sentar-se. Seus dedos encontraram desta vez as teclas para interpretar O Trenzinho do Caipira de Villa-Lobos, uma peça que sempre a havia comovido por sua intensidade emocional. Enquanto tocava, observou de soslaio como Ricardo tirava o casaco e tomava assento em uma das poltronas próximas, fechando os olhos para concentrar-se na música. Nesse momento, algo mudou sutilmente entre eles. Mais tarde, refletindo sobre essa noite, Júlia compreenderia que foi a primeira vez que viu Ricardo não como o empresário frio que havia assinado um contrato com sua família, mas como um ser humano que carregava seu próprio peso de solidão. Depois daquela noite, algo imperceptível, mas fundamental mudou na dinâmica entre Júlia e Ricardo. Não houve uma conversa explícita a respeito, nem grandes declarações, mas a rotina começou a transformar-se com a suavidade de um rio que pacientemente modifica a paisagem. Ele começou a chegar mais cedo, sempre com alguma desculpa profissional. A videoconferência com Tóquio foi cancelada. Terminamos antes a reunião do conselho, mas invariavelmente terminava sentado na poltrona de couro enquanto ela tocava. No início, seus pedidos musicais eram formais e distantes. Você conhece algo de Tom Jobim? Ou gostaria de ouvir Nazareth, se não se importar. Com o tempo, tornaram-se mais pessoais.
Minha mãe costumava cantarolar essa melodia, ou essa peça me lembra os verões em Angra dos Reis. As conversas breves e funcionais se estenderam gradualmente. Uma noite, após uma interpretação particularmente emotiva de Odeon, de Ernesto Nazareth, Ricardo mencionou quase distraidamente: "Sempre quis aprender a tocar piano." Júlia o olhou surpresa, incapaz de imaginar aquele homem controlado e pragmático albergando tal desejo. "E por que não aprendeu?" perguntou com genuína curiosidade. Ricardo pareceu considerar se responderia ou não. Quando finalmente falou, sua voz tinha um tom que ela nunca havia escutado antes. "Meu pai acreditava que a música era uma distração inútil para um homem destinado a dirigir um império empresarial", explicou, olhando para algum ponto indefinido além das janelas. "Na casa de minha infância havia um piano similar a este. Minha mãe tocava maravilhosamente, mas só quando ele não estava. No dia em que me encontrou tentando imitar uma de suas melodias, o piano desapareceu. Eu tinha 7 anos. A confissão ficou pairando entre eles como uma bolha frágil que nenhum dos dois se atrevia a tocar por medo de que estourasse. Era a primeira rachadura visível no muro que Ricardo havia construído ao seu redor. O primeiro indício de que por trás daquela fachada de mármore existia um homem marcado por expectativas impossíveis e ausências emocionais. "Nunca é tarde para aprender", sugeriu Júlia suavemente depois de um momento. Ele a olhou como se acabasse de propor algo completamente absurdo. "Tenho quase 40 anos. Tenho um aluno em Ouro Preto que começou aos 65 depois de se aposentar", respondeu ela com um pequeno sorriso. "Agora, 3 anos depois, interpreta peças simples de Bach." Ricardo pareceu considerar a ideia, mas finalmente negou com a cabeça. "Minhas mãos são feitas para assinar contratos, não para criar beleza", disse, e ainda que tentasse fazer soar como uma brincadeira, havia uma tristeza subjacente em suas palavras que não escapou à percepção de Júlia. "Todas as mãos podem criar beleza", respondeu ela, surpreendendo a si mesma com seu atrevimento. "Só precisam da oportunidade." Nessa noite, antes de retirar-se para seu quarto, Ricardo deteve-se no limiar da porta e, sem voltar-se, perguntou: "Você está falando sério sobre as aulas?" "Completamente", respondeu Júlia. "Vou pensar", disse ele, e pela primeira vez desde que o conhecia, Júlia acreditou detectar um vislumbre de sorriso genuíno em seu perfil. Na manhã seguinte, encontrou sobre o piano uma partitura simples para iniciantes e uma nota escrita com a caligrafia precisa e angulosa de Ricardo. "Talvez você tenha razão. Nunca é tarde para tentar." Foi assim que começaram as aulas. No início, eram encontros breves e um tanto incômodos. As mãos grandes e firmes de Ricardo, acostumadas à precisão das assinaturas e dos gestos calculados, mostravam-se desajeitadas e inseguras sobre as teclas. Sua frustração era palpável, como a de um homem habituado à excelência que, de repente, se encontra sendo um novato. "Isso é ridículo", murmurou uma noite, depois de equivocar-se pela 3ª vez consecutiva em uma passagem simples. "Estou desperdiçando seu tempo." "O aprendizado nunca é um desperdício", respondeu ela com suavidade. "Além disso, você tem bom ouvido. É só uma questão de prática." "Como você pode ser tão paciente?" perguntou ele, estudando-a com uma intensidade que a fez corar. "Suponho que seja minha natureza", respondeu, desviando o olhar para as partituras. "Ou talvez seja porque entendo a frustração. Eu também fui iniciante alguma vez." Durante aquelas sessões, Júlia descobriu um lado de Ricardo que contradizia completamente a imagem do empresário implacável e calculista. Por trás de sua fachada de eficiência impiedosa, havia um perfeccionista vulnerável. Um homem que temia o fracasso precisamente porque sempre havia exigido de si mesmo a perfeição. E nessa vulnerabilidade, paradoxalmente, residia uma força que ela não pôde evitar admirar: a coragem de quem, apesar do medo, se atreve a tentar. No 5º mês de seu estranho casamento, chegou a carta. O envelope de papel grosso e creme, com o brasão da família Albuquerque gravado em relevo, destacava-se entre as faturas e correspondência comercial como uma rosa solitária em um campo de ervas daninhas. Júlia o encontrou ao retornar de seu passeio matinal pelo Parque Ibirapuera. A carta dirigida a ambos
continha um convite, que soava mais como uma convocação imperativa, para jantar na mansão familiar de Dona Helena Albuquerque e Castro, avó paterna de Ricardo e matriarca indiscutível do clã. A data assinalada era apenas 10 dias depois. Quando Júlia lhe mostrou o convite naquela noite, viu algo que nunca havia presenciado antes. Ricardo Albuquerque, o homem que negociava sem pestanejar com magnatas internacionais, parecia genuinamente inquieto. Era inevitável, murmurou mais para si mesmo que para ela. Ela esperou mais tempo do que eu imaginava. Sua avó? Perguntou Júlia, embora fosse evidente. Minha avó, confirmou ele, passando uma mão pelo cabelo, um gesto nervoso que ela jamais lhe havia visto fazer. Dona Helena Albuquerque e Castro, última representante da aristocracia mineira que ainda acredita em casamentos arranjados e no poder das alianças familiares. Mas nosso casamento... Começou ela insegura sobre como formular a contradição evidente. É exatamente o que ela queria, interrompeu a ele com um sorriso sem humor. Um Albuquerque casado antes dos 40, assegurando a continuidade da linhagem e a concentração do patrimônio familiar. Os detalhes específicos de nosso acordo são irrelevantes para ela. Júlia sentiu um calafrio ante a menção velada daqueles detalhes específicos. O fato de que seu casamento era uma transação comercial com data de validade, sem amor nem verdadeira intenção de permanência. O que devo fazer? Perguntou subitamente consciente de sua inexperiência nos códigos sociais da alta sociedade mineira. Nunca estive em um jantar assim. Ricardo a observou por um momento, como avaliando opções. Finalmente suspirou. Seja você mesma, disse surpreendendo-a. Qualquer tentativa de fingir só provocará a desconfiança de Dona Helena. Ela tem um radar infalível para detectar imposturas. A mansão dos Albuquerque erguia-se imponente nas cercanias de Tiradentes, uma casa senhorial do século XVIII rodeada de cafeeiros perfeitamente alinhados, que se estendiam até onde a vista alcançava. O caminho de cascalho rangeu sob as rodas do BMW enquanto se aproximavam da entrada principal, onde um mordomo de idade indefinível aguardava com a rigidez de quem passou décadas aperfeiçoando a arte da invisibilidade servil. Coragem, murmurou Ricardo, enquanto ajudava Júlia a descer do veículo. Pela primeira vez desde que o conhecia, o contato de sua mão sobre a dela parecia buscar confortar mais que simplesmente guiar. Dona Helena os esperava na sala principal, sentada em uma poltrona que bem poderia ter sido um trono, pela forma como ela a ocupava. Apesar de sua idade avançada, roçava os 90, segundo havia mencionado Ricardo durante o trajeto, sua postura era impecavelmente ereta, e seu olhar penetrante refletia uma agudeza mental intacta. Finalmente você digna-se a apresentar sua esposa, Ricardo. Foi sua saudação, sem levantar-se. Começava a perguntar-me se a moça era imaginária. Vovó, respondeu ele, inclinando-se para beijar-lhe a bochecha com uma formalidade que revelava mais tensão que afeto. Apresento-lhe Júlia Martins de Albuquerque. A anciã escrutinou Júlia com a intensidade de um avaliador, examinando uma joia potencialmente valiosa, mas de procedência duvidosa. Aproxime-se, menina, ordenou gesticulando com uma mão carregada de anéis antigos. Meus olhos já não são o que eram. Júlia avançou consciente de que cada um de seus movimentos estava sendo avaliado. Deteve-se diante da matriarca e fez uma pequena reverência que havia ensaiado mentalmente durante todo o trajeto. É uma honra conhecê-la, senhora Albuquerque, disse, grata por sua voz não revelar o tremor que sentia por dentro. Helena, corrigiu a anciã. Se você é uma Albuquerque agora, vai me chamar de Helena. Senhora Albuquerque me faz sentir como a governanta. O jantar foi uma sucessão de pratos primorosamente preparados e perguntas incisivas por parte de Dona Helena. Interrogou Júlia sobre tudo, desde suas origens humildes mineiras até a natureza exata de seus sentimentos por seu neto, passando por suas opiniões sobre política, arte e o futuro de Minas Gerais. Cada pergunta era uma armadilha potencial. Cada resposta era analisada com a precisão de um cientista estudando uma amostra sob o microscópio. Para surpresa de Ricardo, que observava o intercâmbio com uma atenção crescente,
Júlia não tentou fingir conhecimentos que não possuía, nem pretendeu ser alguém distinto de quem era. Quando não conhecia uma resposta, admitia com simplicidade. Quando discordava, fazia-o com respeito, mas sem ceder em suas convicções. E o que você acha do êxodo rural que está esvaziando o interior de Minas, sendo de Ouro Preto? Perguntou Dona Helena em certo momento, enquanto degustavam um sorvete de jabuticaba entre os pratos. Ricardo tensionou-se visivelmente. Era o tipo de pergunta projetada para provocar uma resposta indiscreta que logo seria usada como arma. Acredito que os sentimentos de pertencimento são profundos demais para serem julgados de fora, respondeu Júlia após um momento de reflexão. Não pretendo entender completamente o que significa a terra para quem nasceu e foi criado nela. Do mesmo modo que seria difícil para a senhora compreender o que significa crescer em uma cidade histórica onde cada pedra conta uma história. Mas entendo o desejo de preservar uma cultura e tradições próprias. Nisso, o campo e a cidade histórica não são tão diferentes. Uma sombra de aprovação, fugaz mas inconfundível, cruzou o rosto aristocrático da anciã. O momento decisivo, no entanto, chegou depois do jantar, quando Dona Helena insistiu em mostrar a Júlia a sala de música da mansão. Era um cômodo magnífico, com um piano de cauda Steinway como peça central e uma acústica perfeita alcançada através de séculos de refinamentos arquitetônicos. Meu filho Eduardo, o pai de Ricardo, proibiu a música nesta casa depois que sua esposa nos abandonou, comentou a anciã com uma mistura de amargura e nostalgia. Esta sala permaneceu fechada durante quase 30 anos. Reabria depois de sua morte, há apenas 5 anos. Júlia percebeu a carga emocional por trás daquelas palavras, a dor de uma família fragmentada por ausências e proibições. Ricardo mencionou que sua mãe tocava piano, disse com suavidade. Maravilhosamente, confirmou Dona Helena. Luciana tinha um dom especial para as valsas de Nazareth. Seu olhar perdeu-se por um instante no passado. Você toca, Júlia? Sim, um pouco, respondeu ela com modéstia. Demonstre, desafiou a anciã apontando para o instrumento. Júlia sentou-se diante do piano, consciente da transcendência do momento. Seus dedos encontraram as teclas e, após um instante de hesitação, começou a interpretar uma antiga valsa de Ernesto Nazareth, que havia aprendido em seus anos de conservatório. Era uma melodia melancólica e evocativa, que falava de terra, saudade e pertencimento. O que não sabia, o que não podia saber, era que aquela era precisamente a peça favorita de Luciana Costa, a mãe de Ricardo, a mulher que havia abandonado sua família para começar uma nova vida em Buenos Aires quando ele tinha apenas 8 anos. Quando a última nota extinguiu-se no ar, um silêncio absoluto preencheu a sala. Júlia girou-se e descobriu Ricardo no limiar da porta, completamente imóvel, com uma expressão que nunca havia visto em seu rosto. Uma mistura de assombro, dor e algo muito parecido com gratidão. Dona Helena aproximou-se de Júlia e, em um gesto completamente inesperado, tomou sua mão entre as suas. Creio que afinal meu neto escolheu bem, disse, e pela primeira vez sua voz deixou entrever uma calidez autêntica. A luz dos flashes fotográficos era cegante. Júlia piscou, momentaneamente desorientada pelo assalto luminoso e o murmúrio crescente de vozes que competiam para se fazer ouvir. A Sala São Paulo, joia arquitetônica e templo acústico, servia naquela noite de cenário para um dos eventos mais exclusivos da temporada social paulistana, o gala beneficente anual da Fundação Albuquerque para as Artes. Sorria, murmurou Ricardo junto ao seu ouvido, enquanto sua mão pousava com suavidade na parte baixa de suas costas, guiando-a através do tapete vermelho. Eles estão esperando precisamente isso, que pareçamos desconfortáveis. Eles, os investidores, os competidores, os jornalistas, todos aqueles que, nos bastidores, conheciam os problemas financeiros que a empresa de Ricardo havia enfrentado meses atrás. Todos aqueles que agora escrutinavam cada gesto, cada olhar compartilhado entre o empresário e sua jovem esposa, buscando confirmar os rumores de um casamento de conveniência. A crise havia estourado na semana anterior. Um investidor crucial, Horácio Mendonça,
Havia ameaçado retirar os milhões necessários para a expansão da empresa em direção ao Nordeste, a menos que se lhe proporcionassem garantias adicionais de estabilidade. Sua verdadeira preocupação, apenas velada sob eufemismos corporativos, era a natureza do casamento de Ricardo. Como havia explicado o advogado da empresa durante uma tensa reunião, Mendonça considera que um divórcio iminente seria prejudicial para a imagem da companhia nos mercados conservadores do interior do país. E assim, da noite para o dia, o casamento que havia começado como um acordo privado transformou-se em um espetáculo público. A instrução dos assessores de imagem era clara. Deveriam aparecer juntos em eventos sociais, projetar a imagem de um casal apaixonado, convencer o mundo, e especialmente Mendonça, da solidez de sua união. Para Júlia, que evitava as multidões como se fossem pragas bíblicas, a perspectiva resultava aterradora. Sua ansiedade havia crescido com cada hora que os aproximava do evento, manifestando-se em mãos geladas e um nó persistente na garganta. Não posso fazer isso, havia confessado naquela tarde, enquanto a maquiadora contratada por Ricardo aplicava os últimos toques. Não sei como fingir estar apaixonada diante de centenas de pessoas. Não sou atriz. Ricardo a havia observado por um longo momento antes de responder. Nas últimas semanas, desde a visita à mansão de Dona Helena, algo havia mudado entre eles. As conversas haviam se tornado mais frequentes. Os jantares compartilhados já não eram a exceção, mas a regra, e ocasionalmente, só ocasionalmente, acreditava vislumbrar um brilho de genuíno interesse nos olhos cinzentos, que antes pareciam avaliar tudo com frieza clínica. Não pense em fingir, havia dito finalmente. Apenas seja você mesma. Fale de música, de Ouro Preto, das coisas que a apaixonam. Eu me encarregarei do resto. Agora, enquanto avançavam pelo vestíbulo Art Deco da Sala São Paulo, entre colunas imponentes e lustres brilhantes, Júlia tentava seguir esse conselho. Respirava profundamente, buscando concentrar-se nos detalhes arquitetônicos para distrair-se do escrutínio constante. O vestido de seda azul cobalto que usava, escolhido pessoalmente pela assistente de Ricardo, sentia-se como uma segunda pele alheia, bela, mas estranha. Ricardo, querido, que alegria vê-lo acompanhado finalmente. A voz melosa pertencia a uma mulher espetacular de cabelo platinado e sorriso calculado, que se aproximou deles com a determinação de um míssil teleguiado. E esta deve ser a misteriosa esposa de quem todos falam. Cláudia, saudou Ricardo com uma cordialidade que não alcançava seus olhos. Permita-me apresentar-lhe Júlia, minha esposa. Júlia Cláudia Vilela, editora de Sociedade da Veja São Paulo. A mulher estudou Júlia como quem examina um inseto particularmente interessante. Cantadora, sentenciou finalmente. Tão autêntica. Conte-me, querida, como é passar da bucólica Ouro Preto aos círculos mais exclusivos de São Paulo. Deve ser como um conto de fadas. O tom condescendente era inconfundível. Júlia sentiu que sua boca secava, consciente de que qualquer resposta seria dissecada sem piedade nas páginas da revista. Na verdade, interveio Ricardo antes que ela pudesse responder, tomando sua mão entre as suas com uma naturalidade surpreendente. Sou eu quem se sente em um conto de fadas. Júlia trouxe música a uma casa que levava tempo demais em silêncio. A sinceridade inesperada em sua voz desconcertou tanto Cláudia quanto a própria Júlia. Não era o comentário ensaiado de um marido cumprindo um papel, mas algo que soava perigosamente próximo à verdade. Que poético, respondeu Cláudia, recompondo-se rapidamente. Terá que me contar mais durante o jantar. Colocaram vocês na minha mesa. Ao longo da noite, Júlia descobriu algo inesperado. Resultava mais fácil do que havia temido. Não porque tivesse desenvolvido subitamente habilidades de atriz, mas porque, paradoxalmente, as atuações mais convincentes eram aquelas que menos atuavam. Quando falava de sua paixão pelo piano, das ruelas de Ouro Preto banhadas pelo sol do entardecer, ou da primeira vez que ouviu Villa-Lobos, seu entusiasmo genuíno cativava os ouvintes mais que qualquer história fabricada. E Ricardo a surpreendia constantemente.
Sua mão encontrava a dela sob a mesa nos momentos precisos em que sua ansiedade ameaçava transbordar. Desviava habilmente as perguntas demasiado pessoais ou potencialmente incômodas. E o mais desconcertante, olhava-a com uma calidez que ela nunca havia visto antes, como se realmente estivesse orgulhoso de apresentá-la como sua esposa. Você está se saindo maravilhosamente, sussurrou-lhe durante um interlúdio musical, quando as luzes se atenuaram e os presentes dirigiram sua atenção ao palco onde uma soprano interpretava árias de Carlos Gomes. Você acha? Perguntou ela insegura. Sinto-me como uma impostora. Você é a pessoa mais autêntica nesta sala cheia de falsidades, respondeu ele. E por um momento, um brevíssimo instante, seus dedos roçaram sua bochecha em uma carícia tão fugaz que depois Júlia se perguntaria se a havia imaginado. Ao final da noite, enquanto esperavam que o motorista trouxesse o carro, Mendonça aproximou-se deles. Era um homem corpulento com uma calva lustrosa e olhos pequenos que avaliavam constantemente margens de benefício potenciais. Uma noite encantadora, comentou apertando a mão de Ricardo com demasiada força. E devo dizer, Albuquerque, que sua esposa é um encanto. Tão refrescante encontrar autenticidade nestes círculos, não acha? Júlia é única, respondeu Ricardo. E ainda que seu tom fosse perfeitamente educado, havia um matiz de advertência sob suas palavras, como se estabelecesse um limite invisível. Mendonça sorriu, mostrando dentes demasiado brancos para serem naturais. Os termos que discutimos continuam de pé, disse, passando abruptamente aos negócios. Meu advogado entrará em contato com o seu amanhã para finalizar os detalhes. Quando o investidor se afastou, Júlia voltou-se para Ricardo. Isso significa que funcionou? Que ele está convencido? Parece que sim, respondeu ele. Mas sua expressão era estranhamente pensativa. O que é curioso, porque eu mesmo não estou seguro do que é real e do que não é a estas alturas. O comentário ficou pairando entre eles durante todo o trajeto de volta. Um enigma que nenhum dos dois se atreveu a decifrar. A descoberta ocorreu por acidente. Uma tarde de domingo, enquanto Ricardo assistia a uma reunião de emergência convocada pelo conselho diretor de sua empresa, Júlia encontrou-se sozinha no apartamento, desfrutando da tranquilidade que raramente experimentava ultimamente. Desde o gala na Sala São Paulo, sua agenda social havia se enchido inesperadamente. Almoços com esposas de outros empresários, convites para exposições, até mesmo uma entrevista para uma revista de decoração que queria fotografar o lar do casal Albuquerque. A farsa pública havia adquirido vida própria, e às vezes Júlia surpreendia a si mesma, esquecendo momentaneamente que tudo era uma elaborada representação com data de validade. Os momentos compartilhados com Ricardo, os jantares, as conversas noturnas, as ocasionais aulas de piano que continuavam apesar de suas agendas apertadas, começavam a tecer um tapete de cotidianidade que resultava perigosamente confortável. Aquela tarde, procurando um livro específico que Ricardo havia mencionado durante o café da manhã, um raro volume sobre compositores brasileiros do século XIX, Júlia aventurou-se em seu escritório privado. Era um território que normalmente respeitava como vedado, mas ele mesmo havia sugerido que poderia encontrar o livro ali, na segunda prateleira junto à janela. O escritório refletia perfeitamente a personalidade de seu ocupante, ordenado até a obsessão, com cada objeto colocado com precisão milimétrica. Os livros, organizados por temas e depois alfabeticamente, ocupavam estantes de madeira escura que cobriam 2 paredes completas. A escrivaninha de jacarandá, livre de qualquer papel desnecessário, dominava o espaço em frente a janelas que ofereciam uma vista privilegiada do Parque Ibirapuera. Encontrou o livro exatamente onde ele havia indicado, mas ao extraí-lo, algo caiu ao chão com um ruído surdo. Uma caixa pequena de cedro, do tipo que costuma conter charutos cubanos. Quando se abaixou para recolhê-la, a tampa se abriu, revelando seu conteúdo. Não charutos, mas cartas. Dezenas delas, algumas amareladas pela passagem do tempo, todas com o mesmo remetente. Buenos Aires, Argentina. Júlia hesitou. Revisar correspondência alheia
ia contra todos os seus princípios de respeito à privacidade. Mais algo, a curiosidade talvez, ou uma intuição mais profunda, impulsionou-a a tomar a primeira carta do monte. O papel crepitou sob seus dedos, quando desdobrou as páginas, revelando uma caligrafia elegante e fluida. Meu querido filho, passaram-se já 5 anos desde minha partida e ainda não encontrei as palavras adequadas para explicar o inexplicável. Como se diz a uma criança que sua mãe o ama profundamente, mas não o suficiente para ficar. Não existem tais palavras, e talvez por isso tenha guardado silêncio tanto tempo. Júlia parou de ler, subitamente consciente da magnitude de sua intrusão. Estas eram as cartas de Luciana Costa, a mãe de Ricardo, a mulher que havia abandonado sua família para começar uma nova vida na Argentina, quando ele era apenas uma criança. Estava a ponto de devolver a carta ao seu lugar, quando uma frase captou sua atenção. Peço-lhe, meu pequeno Ricardo, que não permita que seu coração se torne frio como o de seu pai. O ressentimento é um veneno que se bebe, esperando que o outro morra. Não deixe que minha ausência o transforme em alguém incapaz de sentir. Prometa-me que manterá seu coração aberto, que se permitirá ser vulnerável, que não confundirá a fortaleza com a insensibilidade. A carta continuava, mas Júlia não pôde seguir lendo. As peças encaixavam com dolorosa clareza. O homem com quem vivia, o empresário aparentemente frio e calculista, não era naturalmente insensível. Era uma criança ferida que havia crescido construindo muralhas cada vez mais altas para proteger-se de uma dor que nunca havia processado completamente. Com cuidado reverencial, devolveu a carta à caixa e esta ao seu lugar na estante. A descoberta pesava nela como uma responsabilidade não solicitada. O que fazer com este conhecimento? Mencioná-lo seria uma violação de confiança? Não fazê-lo seria uma forma de desonestidade? Não teve que deliberar muito tempo. Naquela noite, quando Ricardo retornou de sua reunião, bastou um olhar para seu rosto para compreender que ele já sabia o ocorrido. Você encontrou as cartas, disse ele. Não era uma pergunta. Júlia assentiu, incapaz de mentir. Sinto muito. Não era minha intenção. Dona Zilda viu você, interrompeu ele, referindo-se à governanta que vinha 3 vezes por semana. Ela me ligou preocupada, pensando que poderia tratar-se de uma intrusão. Um silêncio tenso instalou-se entre eles. Ricardo serviu-se de um uísque sem oferecer-lhe um, algo incomum nas últimas semanas em que a cortesia havia se tornado sua norma. Ricardo, Quantas você leu? A frieza em sua voz lembrava os primeiros dias de seu casamento, quando mal trocavam palavras. Só uma. E apenas algumas linhas, respondeu ela, sentindo que tudo o que haviam construído entre eles desmoronava como um castelo de cartas. Parei quando compreendi o quão pessoal era. Ele bebeu um longo gole antes de responder. Minha mãe escreveu religiosamente durante 15 anos, disse por fim. Uma carta a cada mês, sem falhar nunca. Explicações, justificativas, conselhos que ninguém lhe pediu. Seu riso carecia completamente de humor. Meu pai as interceptava e guardava em seu cofre. Entregou-as todas juntas a mim no dia em que completei 23 anos, justo antes de anunciar-me que me deserdaria se alguma vez tentasse contatá-la. E você o fez? Contatá-la? Perguntou Júlia suavemente. Não. A palavra caiu como uma pedra em água tranquila. Para então já havia aprendido a lição. Os sentimentos são uma fraqueza que outros exploram. O apego emocional é um luxo que pessoas como eu não podem se permitir. Júlia sentiu que algo se rompia dentro dela ante aquela declaração desoladora. Sem pensar, avançou em sua direção e tomou suas mãos entre as suas. Isso não é verdade, Ricardo, disse com uma intensidade que a surpreendeu a si mesma. Os sentimentos não são uma fraqueza, são o que nos faz humanos. E você é profundamente humano, ainda que tenha passado meia vida tentando ocultá-lo. A fúria fria que viu acender-se em seus olhos fê-la retroceder instintivamente. Não presuma conhecer-me por ter lido uma carta às escondidas, retrucou ele, afastando-se. Este casamento é um acordo comercial, Júlia. Não confunda cortesia com intimidade, nem conveniência com afeto. As palavras golpearam Júlia com a força de um tapa físico.
Durante semanas havia começado a perceber algo real crescendo entre eles, mas agora se dava conta do quão unilateral poderia ter sido essa percepção. Ou pior ainda, quão deliberadamente cultivada como parte de sua atuação pública. Você tem razão, respondeu com dignidade, negando-se a mostrar quanto a haviam ferido suas palavras. Foi um erro confundir as coisas. Não voltará a ocorrer. Nessa noite, pela primeira vez desde que havia descoberto o piano, Júlia não tocou. E pela primeira vez em semanas, Ricardo não jantou em casa. O silêncio no apartamento era mais profundo e doloroso que nunca, carregado não da indiferença inicial de seu casamento, mas de algo muito pior, a sensação de haver vislumbrado brevemente algo belo só para vê-lo desaparecer. A ligação chegou no pior momento possível. 3 dias após a descoberta das cartas, quando a tensão entre Ricardo e Júlia havia se cristalizado em uma cortesia glacial que fazia com que suas primeiras semanas juntos parecessem calorosas em comparação. Mal se dirigiam a palavra além do estritamente necessário, como 2 atores que esqueceram suas falas, mas se veem obrigados a permanecer em cena. Era seu irmão mais novo, Carlos, que nunca telefonava a menos que fosse absolutamente imprescindível. A voz normalmente serena do jovem seminarista soava quebrada pela preocupação. Papai sofreu um colapso, Júlia. Não é apenas o estresse. Encontraram documentos, promissórias assinadas com seu nome que ele jura nunca ter visto. Rogério Veloso parece estar por trás de tudo. Rogério Veloso, o sócio minoritário de seu pai na fazenda de café. Um homem que se apresentara como salvador quando começaram os problemas financeiros. O mesmo que, aparentemente, estivera falsificando a assinatura de seu pai em documentos que comprometiam ainda mais o patrimônio familiar. Quanto? Perguntou Júlia, sentindo um nó na garganta. Tudo, respondeu Carlos, e nessa única palavra estava contida a magnitude da catástrofe. Se não conseguirmos provas da falsificação em 2 semanas, perderemos a casa, os cafezais, tudo. Papai não suportará. Sua saúde já está... Estou indo para aí, interrompeu Júlia, tomando a decisão instantaneamente. Estarei em Ouro Preto amanhã mesmo. Quando desligou, descobriu Ricardo no umbral da porta da sala. Por sua expressão, era evidente que havia escutado pelo menos parte da conversa. Problemas em Ouro Preto? Perguntou com um tom cuidadosamente neutro. Júlia hesitou. As últimas palavras significativas que haviam trocado foram aquelas dolorosas sobre a natureza meramente contratual de sua relação. Pedir-lhe ajuda agora seria admitir uma vulnerabilidade que não estava segura de poder permitir-se depois de sua rejeição. Nada que eu não possa resolver, respondeu finalmente, adotando a mesma máscara de indiferença que ele parecia preferir. Ricardo estudou-a durante um longo momento. Algo indefinível cruzou seu rosto. Preocupação? Culpa? Antes que sua expressão voltasse à neutralidade habitual. Como preferir? Disse simplesmente, e dirigiu-se ao seu escritório. Naquela noite, enquanto fazia a mala para sua viagem improvisada, Júlia encontrou-se surpreendentemente afetada pela perspectiva de deixar São Paulo. Não era a cidade o que lamentava abandonar, mas os momentos de calidez que havia experimentado naquele apartamento que nunca havia considerado realmente seu. As sessões de piano, as conversas noturnas, mesmo as aparições públicas que, por artificiosas que fossem, haviam trazido consigo uma proximidade que agora sentia falta agudamente. Não confunda cortesia com intimidade nem conveniência com afeto, havia dito ele. Talvez tivesse razão. Talvez tudo havia sido uma elaborada fabricação para satisfazer as expectativas de investidores e familiares. Mas se era assim, por que doía tanto? Ouro Preto a recebeu com a familiaridade reconfortante de suas ruas de paralelepípedos e o aroma de jabuticaba que flutuava no ar da tarde. A casa familiar, uma construção centenária com pátio interno e buganvílias trepadeiras, erguia-se no bairro antigo, a poucos minutos da Praça Tiradentes. Ao vê-la, Júlia sentiu uma mistura contraditória de alívio por estar em casa e estranheza pela rapidez com que São Paulo havia começado a ocupar um espaço em seu coração. A situação era pior do que Carlos havia descrito por telefone. Seu pai, seu Antônio,
sempre um homem robusto e enérgico apesar de seus 60 anos, parecia ter envelhecido uma década nos meses de sua ausência. Seu rosto curtido por décadas trabalhando sob o sol mineiro mostrava agora uma palidez doentia, e suas mãos que haviam colhido café, podado árvores e sustentado seus filhos, tremiam ligeiramente ao segurar os documentos que detalhavam o alcance da fraude. "Confiei demais, filha", confessou naquela noite quando finalmente ficaram a sós. "Rogério era meu amigo há 30 anos antes de tornar-se meu sócio. Jamais pensei que pudesse..." Não pôde terminar a frase. A vergonha e a incredulidade competiam em sua expressão, junto com algo que Júlia nunca havia visto nele: derrota. Os dias seguintes foram uma voragem de consultas com advogados, revisão de documentos e visitas a bancos e cartórios. A evidência contra Veloso era circunstancial, mas convincente. Discrepâncias sutis nas assinaturas, reuniões documentadas que seu Antônio jurava nunca ter tido, transações realizadas enquanto ele estava comprovadamente em outro lugar. Mas nada suficientemente sólido para apresentar diante de um tribunal, não sem a ajuda de uma equipe jurídica experiente em fraudes corporativas. Um luxo que a família Martins não podia se permitir. Foi durante uma dessas intermináveis reuniões, enquanto um advogado local explicava com resignação as escassas opções disponíveis, quando a porta do pequeno escritório abriu-se sem aviso prévio. Ricardo Albuquerque entrou na sala como se lhe pertencesse, vestido com um terno que provavelmente custava mais que todos os móveis do escritório juntos. Atrás dele vinham dois homens com pastas que praticamente gritavam: "Advogados corporativos de elite." "Lamento a interrupção", disse com a autoridade tranquila de quem raramente é questionado. "Sou Ricardo Albuquerque, marido de Júlia." Seu olhar dirigiu-se ao advogado local, que parecia tão desconcertado quanto todos os demais. "Agradecemos seus esforços, mas a partir de agora nos encarregaremos nós." O nós não se referia a ele e Júlia, mas a ele e os dois tubarões jurídicos que o acompanhavam, como ficou claro nos minutos seguintes. Em uma demonstração de eficiência implacável, tomaram controle da situação. Revisaram documentos, fizeram perguntas incisivas e estabeleceram um plano de ação com a precisão de generais, planejando uma campanha militar. Júlia observava tudo com uma mistura de assombro e confusão. Não havia chamado Ricardo, não havia pedido sua ajuda. De fato, mal haviam trocado qualquer mensagem nos 5 dias que levava em Ouro Preto. E, no entanto, ali estava ele, mobilizando recursos e exercendo sua influência como se o problema da família Martins fosse uma prioridade pessoal. Quando finalmente ficaram a sós, no pátio interno da casa familiar, onde as laranjeiras projetavam sombras dançantes sobre as paredes caiadas, Júlia não pôde conter a pergunta que ardia em sua garganta: "Por que você está aqui?" Ricardo olhou-a como se a resposta fosse óbvia. "Sua família está com problemas." "Minha família, não a sua", pontuou ela. "Segundo suas próprias palavras, o nosso é um acordo comercial. Não há obrigação contratual que exija seu envolvimento nisso." Algo parecido com dor cruzou brevemente os olhos cinzentos que, sob a luz âmbar do entardecer mineiro, pareciam quase dourados. "Você tem razão", admitiu ele. "Não há obrigação contratual." A resposta, ou melhor, a falta dela, ficou suspensa entre ambos como uma pergunta não formulada. "Você não precisava vir", insistiu Júlia, necessitando entender. "Nem enviar seus advogados, nem..." "Eu quis vir", interrompeu a ele, com uma veemência que a surpreendeu. "Eu precisava vir." "Por quê?" Ricardo desviou o olhar, centrando-o nos azulejos do chão como se contivessem algum código secreto que devia decifrar. "Porque disse coisas que não deveria ter dito", respondeu finalmente. "Porque reagi a partir do medo, não da verdade. E porque..." Fez uma pausa, como se as palavras seguintes requeressem um esforço físico. "Porque você me importa, Júlia. Mais do que estou preparado para admitir, até para mim mesmo." A confissão, tão inesperada quanto o som de chuva em pleno deserto, deixou Júlia momentaneamente sem palavras. Antes que pudesse responder, seu pai apareceu no pátio, alheio à intensidade do momento que acabava de interromper. "Ricardo, rapaz", disse seu Antônio com mais animação da que havia mostrado em dias. "Seus advogados são impressionantes.
Dizem que tem um plano para pegar aquele crápula do Veloso. A conversa ficou postergada enquanto mergulhavam em detalhes legais e estratégias. Mas algo fundamental havia mudado entre eles. Uma verdade havia sido pronunciada e já não podia ser ignorada. O plano para expor Rogério Veloso era tão elegante quanto impiedoso. Os advogados de Ricardo haviam descoberto um padrão nas falsificações. Todas haviam sido realizadas em dias específicos, quando Veloso sabia que seu Antônio estaria ocupado na cooperativa cafeeira local, longe de telefones e testemunhas. Além disso, haviam localizado o antigo assistente de Veloso, um jovem com problemas de dependência que havia sido demitido abruptamente e que, agora em recuperação, estava disposto a testemunhar sobre os documentos que seu chefe lhe havia ordenado destruir. Mas a peça-chave do plano era uma armadilha. Fariam correr o rumor de que um potencial comprador chinês estava interessado em adquirir os cafezais a um preço exorbitante, com uma condição: a transação deveria realizar-se imediatamente com a assinatura de todos os sócios. Conhecendo a avareza de Veloso, era quase certo que tentaria falsificar novamente a assinatura de seu Antônio para apropriar-se da maior parte do benefício. Só precisamos que ele assine onde não deve, explicou Ricardo durante um jantar no pátio familiar. E teremos prova direta da fraude, suficiente para qualquer juiz. A operação requeria coordenação perfeita e uma rede de contatos que só alguém com a influência de Ricardo poderia mobilizar. Em questão de dias, Ouro Preto começou a encher-se de representantes chineses. Na realidade, agentes privados contratados pelos advogados de Albuquerque, que se hospedavam ostensivamente na pousada do Mondego, percorriam os cafezais tirando fotografias e geravam exatamente o tipo de rumores que precisavam para que Veloso mordesse a isca. Durante esses intensos dias de preparativos, Júlia descobriu um lado de Ricardo que nunca havia visto em São Paulo. O estrategista implacável, mas ético, capaz de antecipar cada movimento do adversário sem cruzar linhas morais. Era fascinante observá-lo em ação, dirigindo uma operação complexa com a mesma precisão com que executava fusões corporativas. Mas mais reveladora ainda foi a forma como se adaptou a Ouro Preto e à família Martins. Longe do ambiente controlado e sofisticado de São Paulo, Ricardo parecia gradualmente mais relaxado, quase como se deixasse cair um peso invisível. Aceitava com naturalidade os convites para comer em casas vizinhas, onde as mesas dobravam-se sob o peso de pratos caseiros. Escutava com genuíno interesse as histórias de idosos sobre a Ouro Preto de antigamente, e, para assombro de Júlia, até deixou-se arrastar por Carlos a um boteco, onde terminou aprendendo a jogar truco com os aposentados locais. Nunca pensei que o veria jogando com seu Joaquim o perneta e bebendo cachaça artesanal, comentou ela uma tarde, enquanto caminhavam pela rua direita, admirando as igrejas barrocas que pontuavam a paisagem urbana. Nem eu, reconheceu ele com um sorriso que transformava completamente seu rosto. É estranho. Toda a minha vida estive rodeado de pessoas calculistas, sempre medindo cada palavra, cada gesto, avaliando custos e benefícios de cada interação humana. Aqui, fez um gesto vago em direção à cidade que se estendia ante eles. Aqui as pessoas simplesmente são. É o que sempre amei em Ouro Preto, confessou Júlia. Sua autenticidade. Detiveram-se em um dos mirantes, contemplando em silêncio como o sol começava a descer, banhando os telhados coloniais em tons dourados e transformando as ladeiras em rios de luz alaranjada. Você sente falta? Perguntou Ricardo de repente. Desta vida? Desta cidade? A pergunta continha camadas de significado que Júlia não estava segura de poder decifrar completamente. Sinto falta da simplicidade, respondeu após um momento de reflexão, da certeza de saber quem sou e qual é meu lugar no mundo. Em São Paulo, às vezes me sinto como um instrumento tocando na orquestra errada. Ricardo observou-a com intensidade, como se tentasse memorizar cada detalhe de seu rosto. E se a orquestra não for errada? Apenas diferente. E se você pudesse tocar em ambas à sua maneira? Antes que Júlia pudesse responder, seu telefone vibrou, o sinal que esperavam. Veloso havia contatado os supostos investidores chineses,
ansioso por fechar o negócio o quanto antes. A armadilha se fechava. Os acontecimentos se precipitaram nas 24 horas seguintes. A reunião foi marcada em um hotel de luxo em Belo Horizonte, terreno neutro onde Veloso se sentia seguro. Os advogados de Ricardo, junto com um tabelião e 2 policiais à paisana, aguardavam em quartos contíguos à sala de conferências. Tudo estava preparado, cada contingência antecipada, exceto uma, a reação visceral de Júlia ao ver novamente Rogério Veloso, o homem que havia traído a confiança de seu pai e ameaçado destruir o legado de gerações. Veloso era tal como o lembrava, corpulento de uns 50 anos, com uma calvície incipiente cuidadosamente disfarçada e um sorriso que nunca alcançava seus olhos. Vê-lo apertar a mão de seu pai com falsa cordialidade, enquanto sustentava em sua pasta os documentos fraudulentos que pensava apresentar, despertou em Júlia uma fúria que não sabia que podia sentir. Deveríamos começar, disse Veloso, dirigindo-se principalmente ao suposto investidor chinês. Tempo é dinheiro, como vocês dizem. Um momento, interveio Júlia, ignorando o olhar de advertência de Ricardo. Antes de assinar qualquer coisa, gostaria de esclarecer alguns detalhes sobre os documentos prévios. Veloso olhou-a com uma mistura de condescendência e irritação. Querida Júlia, os assuntos empresariais são complexos. Talvez devesse deixar isso para nós enquanto eu me limito a tocar piano e sorrir, não é? Completou ela, com uma frieza que teria impressionado ao próprio Ricardo em seus dias mais calculistas. Receio que isso não será possível, Rogério. Sabe, estive revisando certos documentos, especificamente promissórias assinadas supostamente por meu pai em datas muito interessantes. A cor abandonou gradualmente o rosto de Veloso, enquanto Júlia continuava, detalhando com precisão forense as discrepâncias nas assinaturas, as datas impossíveis, as testemunhas inexistentes. Com cada palavra, a fachada do homem desmoronava visivelmente. Isso é absurdo, tentou defender-se, mas sua voz havia perdido toda a convicção. Antônio assinou todos esses documentos. Se agora pretende... Pretende o quê? Interrompeu Júlia. Pretende que não estava em Belo Horizonte, recebendo quimioterapia no dia em que supostamente assinou a transferência dos cafezais do Norte. Temos sua ficha médica, Rogério, e testemunhas. E agora... Fez uma pausa dramática. Agora também temos isto. Deslizou em sua direção um envelope pardo. Em seu interior havia fotografias. Veloso em seu escritório, praticando a assinatura de seu Antônio em múltiplas folhas, com um esmero que só poderia qualificar-se como criminal. Fotos tiradas por seu antigo assistente antes de ser demitido. O que se seguiu foi anticlimático. A entrada dos policiais, a acusação formal, a pálida resignação de Veloso quando compreendeu que não havia escapatória. Não houve perseguições nem confrontações físicas. Apenas o silencioso desmoronamento de um homem que havia apostado tudo na crença de que poderia manipular indefinidamente aqueles que considerava mais fracos que ele. Naquela noite, enquanto a família celebrava a vitória com um jantar improvisado no pátio, sob estrelas que em São Paulo resultavam invisíveis pela poluição luminosa, Ricardo observava Júlia com uma expressão indecifrável. Você esteve magnífica hoje, disse finalmente quando ficaram momentaneamente a sós. Implacável, precisa, devastadora. Lembrou-me de mim em meus melhores momentos de negociação. Não estou certa de que seja um elogio, respondeu ela, embora sorrisse. Né? Afirmou ele com seriedade. Mas também me fez perceber algo importante. O quê? O quanto subestimei você desde o princípio. Ricardo tomou sua mão, um gesto que se tornara frequente nos últimos dias, mas que agora parecia carregado de um significado distinto. Pensava que estava protegendo-a, que você precisava de minha ajuda. Mas a verdade é que você é perfeitamente capaz de lutar suas próprias batalhas. Talvez sempre tenha sido. A observação surpreendeu-a tanto por sua precisão quanto pela humildade implícita nela. Este era um Ricardo distinto do empresário frio de São Paulo e até mesmo distinto do estrategista competente dos dias anteriores. Era um homem capaz de reconhecer seus próprios erros
e recalibrar suas percepções. Todos precisamos de ajuda às vezes, respondeu ela suavemente, até os mais fortes. Havia uma pergunta não formulada pairando entre eles, uma questão fundamental que nenhum dos dois se atrevia ainda a articular. Quando retornassem a São Paulo, o que seria deles? Voltariam aos papéis estabelecidos em seu acordo original, ou algo havia mudado tão profundamente que já não havia volta? O retorno a São Paulo trouxe consigo uma estranha ambivalência. O apartamento dos Jardins, com seus espaços amplos e sua elegância art déco, parecia simultaneamente familiar e alheio, depois das 2 semanas na acolhedora intimidade da casa familiar em Ouro Preto. Os sons da cidade, o tráfego constante, as conversas fragmentadas de transeuntes sob as janelas, as sirenes ocasionais, formavam um pano de fundo radicalmente distinto do canto dos pássaros e dos sinos da igreja que haviam acompanhado suas manhãs mineiras. Mas o verdadeiro desafio não era readaptar-se ao ambiente físico, mas navegar a indefinida situação emocional entre ela e Ricardo. Durante sua estada em Ouro Preto, haviam encontrado um ritmo compartilhado, uma forma de estar juntos que transcendia os limites de seu acordo original, sem ter sido nunca explicitamente redefinida. Agora, de volta ao cenário de seu casamento de conveniência, regressariam aos papéis previamente estabelecidos ou continuariam neste novo território sem nome. A rotina restabeleceu-se gradualmente, mas com sutis diferenças. Ricardo seguia trabalhando longas horas, mas agora enviava mensagens quando se atrasava. Os jantares compartilhados tornaram-se habituais em vez de excepcionais. As aulas de piano, temporariamente interrompidas durante a crise em Ouro Preto, foram retomadas com um Ricardo notavelmente mais relaxado ante seus erros de principiante. Eram mudanças pequenas, mas significativas, como pequenas rachaduras em uma represa que, eventualmente, poderiam levar a uma transformação maior. Foi durante uma dessas aulas, aproximadamente 1 semana após seu regresso, quando a descoberta ocorreu. Júlia estava explicando uma passagem particularmente complicada de uma sonata simples, inclinando-se sobre o teclado para demonstrar a digitação correta, quando Ricardo comentou distraidamente: "Seu aniversário é na próxima semana, não é?" Dia 18. Ela voltou-se surpresa tanto pela lembrança precisa da data, quanto pela menção casual. "Sim, farei 21. Havia pensado que poderíamos celebrá-lo", continuou ele com uma hesitação inusual em seu tom habitualmente decidido. "Talvez um fim de semana em Búzios. Conheço um pequeno hotel em Jeribá que..." Interrompeu-se ante a expressão de Júlia. "Disse algo incorreto?" perguntou, visivelmente confuso. "Não, é só que..." Júlia hesitou, buscando as palavras adequadas. "Surpreende-me, suponho. Não pensei que meu aniversário fosse algo que tivéssemos que encenar." A palavra ficou pairando entre eles, carregada com todo o peso da ambiguidade que caracterizava sua relação atual. Encenar implicava continuar com a representação pública de seu casamento, manter as aparências para benefício de observadores externos. Ricardo olhou-a com uma intensidade que a fez conter a respiração. "Não estava pensando em encenar, Júlia. Estava pensando em celebrá-lo. Só nós dois." A distinção era crucial, e ambos sabiam. Não se tratava de uma aparição social estratégica, mas de algo pessoal, privado, potencialmente real. Antes que Júlia pudesse responder, a campainha tocou. Era o mensageiro da empresa jurídica que havia representado seu pai em Ouro Preto, trazendo cópias de toda a documentação do caso Veloso para seus arquivos pessoais. Enquanto Ricardo assinava o recibo, Júlia começou a revisar distraidamente os documentos. Entre eles, encontrou uma pasta etiquetada Acordo Matrimonial Albuquerque Martins, que continha cópias de seu próprio contrato de casamento. Algo, curiosidade talvez, ou um instinto mais profundo, levou-a a abrir a pasta. A maior parte do conteúdo lhe era familiar. As cláusulas sobre a duração do casamento, 18 meses, a discrição requerida, os arranjos financeiros para sua família. Mas na última página, quase como uma ocorrência tardia, havia uma cláusula que não se lembrava de ter lido antes. Cláusula 17.b, em caso de dissolução antecipada do acordo matrimonial,
antes do período estipulado de 18 meses, seja por iniciativa de qualquer das partes, ou por descumprimento das condições estabelecidas, a parte Martins renuncia expressamente a qualquer compensação financeira ou patrimonial, ficando sem efeito todas as provisões benéficas previamente acordadas em favor de Martins Cafés Especiais Limitada. Júlia leu e releu o parágrafo, sentindo que algo frio instalava-se em seu estômago. A implicação era clara. Se o casamento terminasse antes dos 18 meses acordados, sua família não receberia nada, ficando novamente vulnerável. O mais perturbador não era a cláusula em si, mas o fato de que Ricardo nunca a havia mencionado, nem durante as negociações iniciais, nem durante os meses de convivência, nem sequer durante a crise em Ouro Preto. Era uma carta na manga, uma garantia de que ela não poderia abandonar o acordo sem consequências catastróficas para sua família. Quando levantou o olhar, Ricardo estava observando-a do umbral, sua expressão indecifrável. "Você nunca me falou desta cláusula", disse ela, apontando o documento com uma mão que se esforçava por não tremer. "Não parecia relevante mencioná-la", respondeu ele, mas algo em seu tom sugeria que sabia exatamente por que era importante. "É padrão neste tipo de acordos, uma proteção básica. Proteção contra o que, exatamente?" A pergunta saiu mais afiada do que pretendia. "Contra mudanças de opinião repentinas, principalmente." Ricardo avançou para a sala, mas deteve-se a uma distância prudente, como percebendo a barreira invisível que se havia erguido entre eles. Os advogados insistem em incluí-las. Os advogados, claro. Júlia fechou a pasta com mais força que a necessária. "Não foi você quem decidiu manter-me atada a este acordo mediante ameaças financeiras." "Não é uma ameaça, Júlia." "Não? Então me diga, se eu decidisse ir embora amanhã, você ativaria esta cláusula? Deixaria minha família desprotegida novamente?" A pergunta direta pareceu tomá-lo de surpresa. Sua expressão endureceu-se, voltando momentaneamente à máscara profissional que havia predominado em seus primeiros encontros. "É uma pergunta hipotética." "Não, não é", insistiu ela. "É perfeitamente concreta. Depois de tudo o que aconteceu, depois de Ouro Preto, depois das aulas de piano e os jantares e... tudo. Se eu decidisse que não posso continuar com esta farsa, você usaria esta cláusula contra minha família?" "Nunca considerei usar essa cláusula", respondeu ele com cuidadosa precisão. "Não tinha intenção de mencioná-la, porque nunca foi relevante para meus planos." "Isso não responde minha pergunta." Um silêncio tenso estendeu-se entre eles. Finalmente, Ricardo suspirou. "Não sei, Júlia. Honestamente, não sei." Sua voz havia perdido a rigidez defensiva, revelando uma incerteza que raramente permitia mostrar. "Há 6 meses, provavelmente teria considerado um recurso legítimo para proteger meus interesses. Agora, as coisas são diferentes." "São." Júlia sentia um nó na garganta. "O que mudou exatamente, Ricardo? Porque de onde estou, parece que continuo sendo um ativo em seu balanço, um investimento que deve ser protegido mediante cláusulas punitivas." As palavras golpearam Ricardo como um tapa físico. Por um instante, pareceu genuinamente ferido antes que sua expressão se fechasse novamente. "Talvez você tenha razão", disse com uma frieza que contradizia a vulnerabilidade mostrada apenas momentos antes. "Talvez nada tenha mudado realmente. Talvez só estivéssemos enganando a nós mesmos." Dirigiu-se à porta, detendo-se apenas para pegar seu casaco e chaves. "Tem um jantar de negócios", anunciou, embora Júlia soubesse perfeitamente que não havia nenhum jantar programado para essa noite. "Não me espere acordada." Quando a porta fechou-se atrás dele, Júlia permaneceu imóvel, ainda segurando a pasta com o documento que havia quebrado a frágil confiança construída entre eles durante as semanas anteriores. O mais doloroso não era a descoberta da cláusula, mas a percepção de quanto realmente se importava. Porque se tudo tivesse sido simplesmente um acordo comercial, como haviam estabelecido inicialmente, a cláusula teria sido apenas mais um detalhe contratual, não uma traição que sentia cravada no centro de seu peito. O outubro paulistano trouxe consigo chuvas persistentes que transformavam as ruas em rios de guarda-chuvas escuros e convertiam o céu em uma tela plúmbea. Desde a descoberta da cláusula,
O apartamento nos Jardins havia submergido em um silêncio mais profundo que o de seus primeiros dias juntos. Ricardo e Júlia coexistiam como fantasmas, ocupando planos distintos da mesma realidade. Compartilhavam espaços, mas raramente coincidiam. Trocavam palavras funcionais, mas evitavam qualquer conversa real. As aulas de piano haviam cessado. Os jantares compartilhados eram agora recordações. O único vestígio de sua breve aproximação era a presença constante de flores frescas no apartamento. Um costume que Ricardo havia iniciado após seu regresso de Ouro Preto e que, por alguma razão que nenhum mencionava, recusava-se a abandonar. 3 semanas depois de sua discussão, Júlia tomou uma decisão. Precisava de distância, perspectiva, um espaço para respirar longe da atmosfera asfixiante do apartamento e das recordações do que poderia ter sido. A desculpa perfeita chegou em forma de convite. A Catedral de Salvador buscava organistas convidados para uma série de concertos natalinos. Na manhã em que comunicou sua intenção de candidatar-se, esperava resistência, talvez até uma menção velada à infame cláusula. Em vez disso, Ricardo simplesmente assentiu, seu rosto cuidadosamente neutro enquanto revolvia seu café. Parece uma boa oportunidade, disse, com uma formalidade que doía mais que qualquer discussão. Quanto tempo você ficaria fora? 3 semanas se for selecionada. Talvez mais. Júlia observou atentamente sua reação, mas era como tentar ler emoções em mármore. Os ensaios começariam no início de novembro. Ricardo consultou mentalmente sua agenda. Tenho uma série de reuniões importantes nessas semanas. A expansão para o Nordeste finalmente está avançando. Era informação irrelevante para a decisão dela, um dado que, em circunstâncias normais, não teria considerado necessário compartilhar. Não poderei acompanhá-la. Não esperava que o fizesse, respondeu Júlia, e embora tentasse que soasse neutro, as palavras emergiram com um fio de ressentimento. O silêncio que se seguiu esteve carregado de conversas não mantidas, de desculpas não oferecidas, de sentimentos não confessados. É isso o que você realmente quer, Júlia? Perguntou finalmente Ricardo, com uma voz tão diferente de seu tom habitual que quase pareceu provir de outra pessoa. Distância? Por um momento ela considerou responder com honestidade completa. Não. O que queria era clareza, certeza sobre o que existia entre eles. A verdade sem cláusulas ocultas nem agendas secretas. Mas o risco de tal vulnerabilidade parecia grande demais ante a muralha que ele havia voltado a levantar. Acho que faria bem a nós dois, respondeu finalmente. Um pouco de espaço para pensar. Ricardo estudou-a longamente antes de assentir, como se tivesse encontrado em seu rosto a confirmação de algo que já suspeitava. Como desejar, disse simplesmente, e voltou a seu café e ao jornal digital em seu tablet, dando por encerrada a conversa. Salvador recebeu-a de braços abertos. Foi selecionada imediatamente para os concertos e instalou-se em um pequeno apartamento perto da catedral, proporcionado pelo cabido. A cidade, com suas ruas sinuosas e sua mistura embriagadora de culturas, oferecia o perfeito contraponto à São Paulo ordenada e cosmopolita que havia deixado para trás. Os primeiros dias esteve completamente absorta nos ensaios. A música sempre havia sido seu refúgio, e agora, mais que nunca, mergulhou nela como quem busca salvação em águas sagradas. As horas no órgão monumental da catedral, um dos mais importantes do Brasil, com mais de 7.000 tubos, eram momentos de transcendência onde os complexos sentimentos que agitavam seu coração encontravam expressão sem necessidade de palavras. Mas nas noites, sozinha no pequeno apartamento que parecia amplificar sua solidão com sua mesma modéstia, os pensamentos sobre Ricardo regressavam com renovada intensidade. Revisava mentalmente cada momento compartilhado, cada conversa, buscando pistas sobre o que havia sido real e o que simples atuação. A recordação mais persistente era a daquelas 2 semanas em Ouro Preto. A imagem de Ricardo integrando-se à vida da cidade, aprendendo a jogar truco com os idosos, degustando com genuíno entusiasmo pratos caseiros, escutando com interesse respeitoso histórias locais, poderia ter sido tudo uma elaborada representação? Ou havia vislumbrado o verdadeiro homem sob a armadura do empresário implacável,
Uma tarde, enquanto praticava uma complexa passagem de Bach que nunca parecia dominar completamente, recebeu uma visita inesperada. Dona Helena Albuquerque, a formidável avó de Ricardo, avançou pela nave central da catedral com a mesma dignidade régia que havia exibido em sua mansão de Tiradentes, apenas desacelerada por seus 90 anos e uma bengala de madeira escura. Sua interpretação de Bach precisa de mais coração e menos técnica, menina, foi sua saudação, enquanto acomodava-se em um dos bancos próximos ao órgão. Você toca como se estivesse dissecando a peça em vez de senti-la. Júlia, surpresa com a aparição e o comentário, só pôde piscar confusamente. Dona Helena, não esperava... Como soube onde me encontrar? A anciã bufou, como se a pergunta fosse absurda. Sou uma Albuquerque. Saber coisas é o que fazemos. Golpeou ligeiramente o chão com sua bengala. Venha, sente-se comigo. Meus velhos ossos não suportarão muito tempo estes incômodos bancos medievais, então serei breve. Obedientemente, Júlia desceu do órgão e tomou assento junto à matriarca. No silêncio reverente da catedral, com a luz filtrada através de vitrais centenários, criando padrões policrômicos ao seu redor, a conversa adquiria um ar quase confessional. Meu neto é um idiota, declarou Dona Helena sem preâmbulos. Um idiota brilhante nos negócios, certamente, mas um completo inepto quando se trata do coração. Isso ele herdou de seu pai, receio, junto com essa tendência irritante a acreditar que pode controlar o mundo mediante contratos e cláusulas. Júlia permaneceu em silêncio, insegura sobre como responder a tão direta avaliação. O que não herdou de Eduardo, graças a Deus, e apesar de seus melhores esforços, é a incapacidade total para amar. Continuou a anciã. Meu filho era um iceberg mesmo antes que Luciana o abandonasse. Ricardo, ao contrário, sua voz suavizou-se quase imperceptivelmente. Ricardo simplesmente aprendeu a esconder seu coração tão profundamente que às vezes esquece onde o guardou. Por que me diz tudo isso, Dona Helena? Perguntou Júlia, finalmente. A anciã olhou-a como se a resposta fosse óbvia. Porque levo 70 anos observando os homens de minha família arruinarem suas vidas em nome do orgulho e do medo, e, francamente, estou velha demais para presenciar outra geração cometendo os mesmos erros. Tomou a mão de Júlia entre as suas, um gesto surpreendentemente terno vindo de uma mulher tão formidável. Não vim dizer-lhe o que fazer, vim perguntar-lhe algo importante. O que é que você realmente quer, Júlia Martins? A pergunta, tão simples e ao mesmo tempo tão profunda, desarmou completamente Júlia. Durante meses havia estado reagindo às circunstâncias, adaptando-se a situações criadas por outros, respondendo às necessidades de sua família ou às condições estabelecidas por Ricardo. Quando havia considerado pela última vez seus próprios desejos? Não sei, confessou finalmente, e a admissão sentiu-se simultaneamente aterradora e libertadora. Tudo tem sido tão confuso. O acordo, São Paulo, a música, ele... Sua voz quebrou-se ligeiramente. Às vezes penso que sei o que sinto, e no momento seguinte duvido de tudo. Dona Helena assentiu, como se a resposta confirmasse algo que já sabia. A dúvida é natural quando temos estado demasiado tempo permitindo que outros definam nosso caminho. Levantou-se com surpreendente agilidade para sua idade. Mas lembre-se disto, menina. A clareza nunca chega através da distância, mas através da verdade. E a verdade mais importante é sempre a que contamos a nós mesmos. Com essas enigmáticas palavras, a anciã começou a afastar-se. Antes de desaparecer pela porta lateral da catedral, voltou-se uma última vez. Meu neto estará em Brasília na próxima semana, no Hotel Royal Tulip, caso essa informação resulte útil para suas reflexões. E com isso, desapareceu, deixando Júlia sozinha com perguntas que não havia considerado antes, e uma certeza crescente de que as decisões mais importantes de sua vida não podiam continuar sendo postergadas. Brasília, em novembro, era um estudo em azuis e dourados, com o céu do Planalto Central refletindo-se no Lago Paranoá e a cidade planejada estendendo-se como uma promessa futurista. Júlia contemplava este panorama da janela de seu quarto no Hotel Royal Tulip, onde havia chegado na tarde anterior,
após uma impulsiva viagem de avião desde Salvador. Não havia avisado Ricardo de sua chegada. Não estava segura do que diria quando o visse, nem sequer de como ele reagiria à sua presença inesperada. Só sabia com uma certeza que transcendia a lógica que precisavam se ver em terreno neutro, longe tanto da São Paulo que representava seu acordo comercial, quanto da Ouro Preto que havia vislumbrado possibilidades diferentes. O hotel, um edifício moderno e elegante, era exatamente o tipo de estabelecimento que Ricardo preferia, sofisticado sem ostentação, com a discrição como princípio fundamental e um serviço impecável. Segundo suas averiguações, uma simples consulta na recepção onde mencionou ser a senhora Albuquerque, ele se hospedava em uma suíte do 4º andar e tinha reuniões programadas até o meio da tarde. Enquanto esperava, Júlia tentava organizar seus pensamentos. As palavras de Dona Helena haviam atuado como um catalisador, cristalizando sentimentos que levavam meses formando-se sob a superfície. Já não se tratava simplesmente de esclarecer a natureza de sua relação com Ricardo, mas de algo mais fundamental: definir quem era ela mesma e o que queria realmente de sua vida. Uma batida na porta interrompeu suas reflexões. Ao abrir, encontrou-se frente a um Ricardo visivelmente tenso, ainda vestido com o terno de suas reuniões de negócios, mas com a gravata ligeiramente afrouxada, sinal de agitação em um homem habitualmente impecável. O recepcionista mencionou que minha esposa havia chegado, disse como única saudação, sua voz controlada, mas com um tremor apenas perceptível. Pensei que deveria ser um erro. Não era, respondeu Júlia simplesmente, fazendo-se a um lado para deixá-lo entrar. Ricardo avançou até o centro do quarto e deteve-se como inseguro sobre o que fazer a seguir. Era a primeira vez que Júlia o via genuinamente desconcertado, sem um plano calculado ou uma estratégia predefinida. "Por que você está aqui, Júlia?" perguntou finalmente. Era a pergunta óbvia a que ela havia antecipado. E, no entanto, ao enfrentá-la, descobriu que não tinha uma resposta ensaiada. Porque estava cansada de distância e silêncio, disse com uma honestidade que a surpreendeu a si mesma. Porque acho que merecemos uma conversa real, não mais evasivas, não mais meias-verdades. Ele a observou longamente, como avaliando a sinceridade de suas palavras. Finalmente, em um gesto que parecia custar-lhe um esforço considerável, tirou o paletó e deixou-o cuidadosamente sobre o encosto de uma cadeira. "Passei as últimas 3 semanas tentando convencer-me de que isto é o melhor", disse, assinalando vagamente o espaço entre eles. "Esta distância, esta clareza de propósito. Voltar a nosso acordo original, sem complicações emocionais." "E funcionou?" perguntou Júlia suavemente. "Você conseguiu convencer-se?" Um sorriso sem humor curvou brevemente seus lábios. "Nem por um momento", confessou. "Resulta que sou muito melhor convencendo conselhos diretivos que a mim mesmo." Aproximou-se da janela, contemplando a cidade que se estendia diante deles. O entardecer começava a tingir Brasília de tons dourados, suavizando seus contornos, transformando o cotidiano em algo quase mágico. "Quando propus este casamento", continuou após um momento sem voltar-se, "tinha tudo calculado. Cada benefício, cada risco, cada variável controlada. Inclusive essa cláusula que tanto te incomodou, era apenas outra forma de assegurar-me de que nada imprevisto pudesse desviar o plano." "E qual era o plano, exatamente?" perguntou Júlia, aproximando-se, mas mantendo-se a uma distância prudencial. 18 meses de casamento formal, mas distante. Satisfazer minha avó para assegurar a herança, acalmar os investidores nervosos. Depois, uma separação amistosa e discreta. Você regressaria a Ouro Preto, com dinheiro suficiente para salvar o negócio familiar. Eu continuaria com minha vida como se nada houvesse ocorrido. A frieza clínica com que descrevia o plano original deveria ter escandalizado Júlia, mas, estranhamente, só sentiu uma profunda tristeza. Quão solitária devia ser a existência de um homem que planificava até suas relações pessoais com a mesma precisão que uma aquisição empresarial. O que saiu errado? Perguntou, ainda que já intuísse a resposta. Ricardo finalmente voltou-se para ela,
e a vulnerabilidade em seu olhar era tão inesperada quanto comovente. Você, disse simplesmente. Você e sua música. Você e sua honestidade. Você e a forma como iluminou recantos de minha vida que haviam estado às escuras durante tanto tempo que eu havia esquecido que existiam. Deu um passo em direção a ela, eliminando parte da distância que os separava. A noite em que a encontrei tocando o piano, algo mudou dentro de mim. Foi como se alguém tivesse aberto uma janela em um quarto selado durante décadas. E por mais que tentei fechá-la novamente, já era tarde demais. Já havia respirado ar fresco. Júlia sentiu que seus olhos se enchiam de lágrimas, não de tristeza, mas de reconhecimento. Porque ela havia experimentado algo similar. Uma gradual, mas irrevogável transformação que havia começado como um acordo pragmático e se convertido em algo que não tinha nome, mas que ocupava cada recanto de seu coração. Quando descobri aquela cláusula, confessou ela, não foi o conteúdo o que me feriu. Foi dar-me conta de quanto me importava que você tivesse ocultado algo, de que tudo o que começava a sentir poderia ser unilateral. Nunca foi minha intenção usar essa cláusula contra você, respondeu ele, sua voz carregada de arrependimento. Mas também não tive a coragem de eliminá-la, porque fazê-lo significava admitir que meus sentimentos haviam mudado, que já não estava seguindo o plano. E agora? Você segue o plano agora? Perguntou Júlia, consciente de que a resposta definiria tudo o que viria depois. Ricardo negou lentamente com a cabeça. O plano desintegrou-se há meses. Provavelmente desde aquela primeira noite diante do piano. Estendeu sua mão em direção a ela, um gesto de oferecimento mais que de demanda. O que não sei é se existe um novo caminho possível, ou se destruí qualquer oportunidade com meus medos e meus silêncios. Júlia olhou a mão estendida, sentindo que estava diante de uma encruzilhada vital. Podia retroceder, proteger-se, manter as muralhas que ambos haviam construído durante estas semanas de separação. Ou podia dar um passo adiante em direção à incerteza, mas também à possibilidade de algo autêntico. Minha avó me disse uma vez que a verdadeira coragem não está na ausência de medo, mas na decisão de avançar apesar dele, disse finalmente, enquanto sua mão encontrava a de Ricardo. Acho que ambos estivemos tempo demais permitindo que o medo dite nossas decisões. Seus dedos entrelaçaram-se, e o simples contato pareceu dissolver algo da tensão acumulada durante semanas. O que fazemos agora? Perguntou ele, e havia uma vulnerabilidade quase juvenil na pergunta, tão distinta de sua habitual certeza. Sugiro que comecemos com algo radical, respondeu Júlia com um pequeno sorriso. A verdade, toda a verdade, sem cláusulas ocultas nem agendas secretas. A proposta ficou pairando entre eles como uma promessa e um desafio. E enquanto o sol se punha sobre Brasília, banhando o quarto em tons âmbar, ambos compreenderam que estavam à beira de algo novo, não um acordo comercial disfarçado de casamento, mas uma possibilidade autêntica construída sobre a honestidade que tanto haviam evitado. O cafezal estendia-se diante deles como um mar verde sob o sol de junho, cada arbusto uma ilha de sombra prometida no calor mineiro. Da varanda da casa familiar, recém-renovada com os benefícios de uma safra excepcional, Júlia e Ricardo contemplavam o entardecer com a tranquilidade de quem aprendeu o valor do silêncio compartilhado. 18 meses. O prazo exato que haviam acordado para seu casamento de conveniência cumpria-se precisamente nesse dia. A ironia não havia escapado a nenhum dos dois, embora raramente mencionassem aquela cifra que alguma vez representou uma data limite e que agora não significava mais que outro dia em uma vida construída com decisões diárias de permanecer juntos. Em que você está pensando? Perguntou Ricardo, observando a expressão contemplativa de Júlia, enquanto esta acariciava distraidamente as teclas do pequeno piano que haviam instalado na varanda. Um capricho que ele havia insistido em incluir durante a renovação. Em datas e prazos, respondeu ela com um sorriso suave. Em como os números que uma vez pareciam definir tudo, agora são simplesmente números. Ele assentiu, compreendendo imediatamente a referência. Com um gesto que se havia tornado natural com o tempo, tomou sua mão e levou-a aos lábios. Um pequeno ato de devoção que repetia com frequência.
como se ainda se maravilhasse de poder fazê-lo. Os meses transcorridos, desde seu encontro em Brasília, haviam sido uma recalibração constante, um aprendizado mútuo repleto de avanços e retrocessos. Haviam tentado algo radical, honestidade absoluta, mesmo quando doía, mesmo quando expunha vulnerabilidades que ambos haveriam preferido manter ocultas. Não havia sido fácil. A transição de um acordo transacional a uma relação genuína havia requerido desmantelar estruturas protetoras construídas durante décadas. Para Ricardo, significou reconhecer e processar o abandono de sua mãe e o dano causado por um pai emocionalmente ausente. Para Júlia, implicou encontrar sua própria voz e aprender a ocupar espaço em um mundo que até então só havia experimentado desde as margens. A solução, surpreendentemente simples, mas profundamente transformadora, havia surgido durante essas primeiras conversas em Brasília. Não tentariam consertar seu casamento de papel, mas começar de novo, como se o contrato nunca houvesse existido. Não seriam marido e mulher por decreto legal, mas duas pessoas escolhendo conscientemente construir algo juntas, dia a dia. O documento que formalizava esta decisão, a anulação efetiva do contrato original e de todas as suas cláusulas, incluindo a infame 17UB, foi o último ato legal entre eles. A partir desse momento, só restavam Ricardo e Júlia, sem títulos nem obrigações contratuais, apenas o compromisso mútuo de tentá-lo genuinamente. Os primeiros meses haviam sido um delicado equilíbrio entre São Paulo e Ouro Preto. Ele havia reestruturado sua empresa para poder trabalhar remotamente parte do tempo. Ela havia aceitado oportunidades como concertista que a levavam regularmente à capital paulista. Haviam aprendido a valorizar tanto a energia vibrante da metrópole quanto a paz reconfortante do interior mineiro. A renovação da casa familiar em Ouro Preto, onde agora passavam pelo menos metade de seu tempo, havia sido um dos projetos que mais os havia unido. Cada decisão, desde preservar as vigas centenárias do teto até instalar tecnologia moderna que permitisse a Ricardo gerir seus negócios internacionais, havia sido discutida e acordada conjuntamente, um exercício constante em comunicação e compromisso. Dona Helena telefonou esta manhã, comentou Ricardo, interrompendo os pensamentos de Júlia. Insiste que visitemos Tiradentes no próximo mês para seu aniversário. Você acha que ela suspeita de algo? Perguntou Júlia com um sorriso cúmplice. A matriarca Albuquerque, que inicialmente havia sido a principal razão para seu casamento de conveniência, havia se convertido paradoxalmente em uma de suas mais firmes defensoras quando este se transformou em algo real. A anciã, com sua perspicácia lendária, havia percebido a mudança em sua relação inclusive antes que eles a verbalizassem completamente. Minha avó suspeita de tudo por princípio, respondeu Ricardo com um riso suave. Mas neste caso particular, acho que está tentando não parecer demasiado expectante, o que, conhecendo Dona Helena, significa que está absolutamente segura. O que a anciã suspeitava, e que eles não haviam confirmado ainda a ninguém, era a notícia que haviam recebido apenas uma semana atrás. Júlia estava esperando um filho. A confirmação recebida na pequena clínica de Ouro Preto, com a doutora que havia atendido a família Martins durante gerações, havia sido tão inesperada quanto perfeitamente oportuna. Não haviam planejado esta gravidez, assim como não haviam planejado apaixonar-se em primeiro lugar. Mas a notícia, longe de gerar ansiedade, havia provocado uma espécie de assombrada gratidão em ambos. Era, de alguma maneira, a materialização física de tudo o que haviam construído juntos. Imprevisto, mas profundamente desejado, um ato de criação que transcendia qualquer acordo ou contrato. Deveríamos contar-lhe quando formos, sugeriu Júlia. Será um presente de aniversário melhor que qualquer coisa que possamos comprar. Teremos que suportar meses de eu sabia, e era questão de tempo, advertiu Ricardo, embora sua expressão deixasse claro que a perspectiva lhe resultava mais divertida que incômoda. Um pequeno preço a pagar, respondeu ela, levando instintivamente uma mão a seu ventre ainda plano. Além disso, tecnicamente, ela tinha razão desde o princípio. Sobre o quê? Sobre você precisar se casar. Só que não pelas razões que ela acreditava.
Ricardo olhou-a com uma intensidade que ainda, depois de todo este tempo, tinha o poder de acelerar-lhe o pulso. Acho que até nisso ela se equivocava, disse suavemente. Eu não precisava me casar. Eu precisava de você. O resto era circunstancial. As palavras simples, mas profundas, captavam perfeitamente a transformação que ambos haviam experimentado. O que havia começado como um acordo pragmático entre estranhos havia se convertido em uma escolha consciente entre duas pessoas que haviam aprendido, às vezes dolorosamente, a derrubar muralhas e construir pontes. O sol começava a ocultar-se por trás das montanhas, pintando o cafezal com tons acobreados e dourados. Na distância, os sinos da igreja onde Júlia havia tocado o órgão durante anos anunciavam o final do dia. Você tocaria algo? Pediu Ricardo, apontando para o piano. Aquela peça que estava compondo na semana passada. Júlia sorriu. A composição era um projeto pessoal que havia iniciado recentemente, uma peça que tentava capturar sua história conjunta desde o frio inicial até a calidez atual, passando por todas as tonalidades intermediárias de descoberta e conflito. Seus dedos encontraram as teclas com a familiaridade de quem reconhece o caminho para casa, mesmo na escuridão. As notas acenderam no ar do entardecer mineiro, misturando-se com o aroma de jabuticaba e terra quente. Enquanto tocava, sentiu a mão de Ricardo pousar suavemente sobre seu ombro, e nesse simples contato estava contida toda a história que haviam percorrido juntos. O medo inicial, a descoberta gradual, a ruptura dolorosa, a reconciliação honesta e, finalmente, esta paz compartilhada que nenhum dos dois havia acreditado possível 18 meses atrás. A última nota da composição, ainda inacabada como sua própria história, ficou flutuando no ar como uma promessa de movimentos futuros ainda por escrever. Um ano mais tarde, o jardim dos fundos da casa em Ouro Preto resplandecia sob a luz filtrada de lampiões estrategicamente colocados entre as árvores de jabuticaba e as roseiras trepadeiras. A celebração era íntima, mas significativa. O primeiro aniversário de Helena, a filha de Júlia e Ricardo, e, simultaneamente, o segundo aniversário do que eles chamavam em privado o verdadeiro começo. Aquele encontro em Brasília, onde haviam decidido deixar para trás o contrato e aventurar-se em uma relação genuína. A pequena Helena dormia placidamente em seu berço, colocado à sombra de uma parreira centenária, alheia ao suave murmúrio de conversas e risos que a rodeava. Seu rosto, uma perfeita combinação das feições de ambos os pais, mostrava ocasionalmente sorrisos inconscientes que Dona Helena insistia serem sinal de um espírito que sonha com anjos. A matriarca Albuquerque, que havia feito a viagem desde Tiradentes, apesar de seus 92 anos, movia-se entre os convidados com a energia de alguém décadas mais jovem, claramente revitalizada por seu papel de bisavó. Para surpresa de todos, especialmente de Ricardo, a formidável anciã havia desenvolvido uma inesperada amizade com seu Antônio, o pai de Júlia, baseada em seu amor compartilhado pela jardinagem e uma mútua admiração pela fortaleza do outro ante a adversidade. Nunca pensei ver minha avó trocando conselhos sobre poda de roseiras, comentou Ricardo a Júlia, enquanto observavam os dois idosos enfrascados em uma animada discussão sobre a melhor forma de proteger as plantas do excessivo sol mineiro. Ou meu pai tentando falar como um aristocrata, respondeu ela com um sorriso, assinalando como seu Antônio tentava adotar o vocabulário refinado de Dona Helena, provocando risos apreciativos da anciã. A celebração havia reunido seus dois mundos, a família Martins ao completo, incluído Carlos, que havia tomado recentemente os hábitos depois de completar sua formação no seminário, alguns amigos próximos de Ouro Preto que haviam conhecido Júlia toda a sua vida, e um pequeno contingente paulistano, composto pela assistente pessoal de Ricardo e sua família, além de dois sócios comerciais que, com o tempo, haviam se convertido em amigos. Notavelmente ausente estava a divisão que alguma vez havia existido entre estes universos. Já não havia sua gente e minha gente, só pessoas importantes em suas vidas compartilhadas.
Enquanto a tarde avançava para o crepúsculo, Júlia encontrou-se momentaneamente sozinha, observando a cena da pequena elevação onde haviam instalado o piano ao ar livre. A imagem diante dela, a mistura harmoniosa de pessoas de diferentes origens e idades unidas pelo afeto, o jardim que haviam restaurado juntos, a casa que haviam transformado de um espaço de recordações nostálgicas em um lar vibrante, parecia a materialização física de tudo o que haviam construído nestes anos. Você é feliz? A voz de Ricardo, suave junto a seu ouvido, sobressaltou-a ligeiramente. Não o havia sentido aproximar-se. Era uma pergunta que faziam mutuamente com certa frequência, não por insegurança, mas como um lembrete consciente de valorizar o que tinham, de nunca dar por garantida a vida que haviam escolhido construir juntos. Profundamente, respondeu ela, recostando-se contra ele enquanto seus braços a rodeavam por trás. E você? Mais do que acreditei possível, disse, e embora não pudesse ver seu rosto, Júlia sabia exatamente a expressão que acompanhava essas palavras, uma mistura de gratidão e assombro que aparecia cada vez que contemplava a vida que agora compartilhavam. O caminho não havia sido simples. Haviam enfrentado desafios consideráveis, a resistência inicial de alguns sócios de Ricardo ante sua decisão de dividir seu tempo entre São Paulo e Ouro Preto, as complicações logísticas de manter dois lares funcionando, inclusive um breve período de distanciamento durante a gravidez, quando velhos medos haviam ressurgido ante a perspectiva da paternidade, particularmente para Ricardo, que temia repetir os padrões emocionais de seu próprio pai. Mas cada obstáculo havia sido enfrentado com a mesma determinação que os havia levado a Brasília aquela tarde decisiva. Honestidade radical, mesmo quando doía. Compromisso com o processo, não só com o resultado. E a convicção compartilhada de que o que estavam construindo merecia o esforço, por difícil que fosse às vezes. Tenho algo para você, disse Ricardo, interrompendo suas reflexões. De seu bolso extraiu um pequeno envelope. Ia esperar até que todos fossem embora, mas o momento parece adequado. Intrigada, Júlia abriu o envelope. Dentro havia uma simples chave de bronze com um design antigo, acompanhada de uma fotografia do que parecia ser uma casa de campo junto a um lago. É uma fazenda do século XIX, perto de Tiradentes, explicou ele enquanto Júlia examinava a imagem. Precisa de renovação, mas o entorno é precioso. Pensei que poderia ser nosso lugar intermediário. Nem São Paulo, nem Ouro Preto, mas algo novo. Um espaço que possamos criar juntos do zero. A consideração por trás do presente comoveu-a profundamente. Não era apenas uma propriedade. Era um reconhecimento de que ambos necessitavam ocasionalmente de um território neutro, um lugar que não estivesse carregado com a história individual de nenhum dos dois. É perfeito, disse, girando-se para olhá-lo diretamente. Embora tenhamos que instalar um piano. Já está considerado nos planos preliminares, respondeu ele com um sorriso. Na sala principal com janelões para o lago e um espaço acústico no porão para quando você precisar praticar em horários intempestivos. Você me conhece bem demais, riu ela. Ainda não o suficiente, respondeu ele com seriedade. Mas temos tempo. O comentário simples, mas carregado de significado, resumia perfeitamente o entendimento ao qual haviam chegado, que conhecer-se verdadeiramente era um processo contínuo, não um destino, que cada dia trazia novos descobrimentos, novas camadas de complexidade e beleza no outro. Um suave choro interrompeu seu momento privado. Helena havia despertado e reclamava atenção com a determinação que já mostrava em seu caráter, uma combinação da tenacidade mineira de Júlia e a resolução paulistana de Ricardo. Enquanto ambos aproximavam-se do berço, seu Antônio anunciou que era hora do bolo. Carlos apareceu com um violão, pronto para acompanhar o parabéns a você, que todos se preparavam para cantar. A vida continuava seu curso, com sua mistura de momentos transcendentes e rotinas cotidianas, grandes decisões e pequenas alegrias. Mais tarde, nessa noite, quando todos os convidados haviam partido e Helena dormia novamente, Júlia e Ricardo encontraram-se sozinhos no jardim, sob um céu estrelado que só a escuridão das cidades pequenas
permite apreciar em toda a sua glória. Você sabe que dia é hoje, não é? Perguntou ela enquanto sentavam-se no banco de pedra junto ao pequeno lago que haviam construído no verão anterior. O aniversário de Helena, respondeu ele automaticamente. Além disso, insistiu Júlia, hoje se cumpririam exatamente os 18 meses de nosso acordo original. O dia em que, segundo os papéis, teríamos terminado nosso casamento de conveniência. Ricardo considerou a informação por um momento, um sorriso formando-se lentamente em seus lábios. A vida tem um senso de humor peculiar, disse finalmente. A que você se refere? A que assinei aquele contrato acreditando que estava assegurando o meu futuro financeiro, mantendo o controle absoluto sobre minha vida. E resultou ser precisamente o oposto. O começo de uma jornada onde tive que aprender a soltar o controle, a confiar, a ser vulnerável. Tomou sua mão entre as suas. Às vezes penso que de todos os documentos legais que assinei em minha vida, aquele foi o único verdadeiramente transformador, embora não da maneira que esperava. Júlia assentiu, compreendendo exatamente a que se referia. Para ela também, o que havia começado como um sacrifício por sua família, havia se convertido em um caminho para uma versão de si mesma que nunca havia imaginado. Mais forte, mais segura, capaz de ocupar espaço no mundo, sem desculpar-se por existir. Sabe o que me disse Dona Helena hoje? Perguntou recordando sua conversa privada com a anciã durante a festa, que sempre soube que terminaríamos assim, não por suas manipulações ou pelo contrato, mas porque viu algo em nós desde o primeiro momento, algo que nem você nem eu podíamos ver ainda. Você acreditou nela? Júlia riu suavemente. Nem por um segundo, mas gostei da história. Tem certo encanto pensar que o universo sabia o que fazia, mesmo quando nós estávamos completamente perdidos. Ricardo sorriu, atraindo-a para mais perto, enquanto contemplavam as estrelas que salpicavam o céu mineiro. Talvez o universo não, mas nossos corações talvez sim soubessem, sugeriu, mesmo quando nossas mentes estavam ocupadas com contratos e cláusulas. No silêncio que se seguiu, com o suave murmúrio da água no lago e o ocasional piar de uma coruja na distância, Júlia pensou em todos os contratos invisíveis que as pessoas assinam ao longo de suas vidas. Os compromissos não escritos, as promessas silenciosas, os acordos tácitos que dão forma a nossas relações e definem quem somos. E como, às vezes, é precisamente quando esses contratos se rompem ou se transformam, quando encontramos nossa verdadeira natureza. Deveríamos ir dormir, sussurrou finalmente, consciente de que amanhã Helena os despertaria com o amanhecer, inexorável em sua rotina. Foi um dia longo. Ricardo assentiu, mas nenhum dos dois fez menção de mover-se. Havia algo mágico naquele momento, na quietude do jardim sob as estrelas, na certeza tranquila de que, qualquer que fosse o caminho por percorrer, o transitariam juntos. Mais um minuto, pediu ele, e ela reconheceu em sua voz o mesmo desejo que sentia. Prolongar este instante perfeito, guardá-lo como um tesouro na coleção de momentos que conformavam sua história compartilhada. E assim permaneceram, naquele jardim que haviam transformado com suas próprias mãos, sob um céu que havia presenciado inumeráveis histórias de amor ao longo dos séculos, com a certeza de que a sua, nascida de um contrato frio e florescida contra todas as probabilidades, era exatamente como devia ser, imperfeita, imprevisível e profundamente real.